A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. É com imensa alegria e satisfação que venho até vocês nesta noite para transmitir uma pequena mensagem na palavra de Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, como todos estão vendo. Eu gostaria de meditar com a igreja nesta noite sobre o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 17. Texto muito pequeno, muito conhecido, mas nunca foi tão atual esta ordenança, esse pedido que o apóstolo Paulo faz à igreja de Tessalônica, onde ele diz essas três palavras: orai sem cessar. Meus irmãos, se não for a sua vida de oração que você tem continuamente em sua casa, com sua família, e se você nunca teve esta vida de oração, gostaria de dizer para os irmãos que este momento é a única coisa que faz com que você se ligue a Deus. É a sua oração. É a oração da sua família. É a oração por você próprio. É a oração por toda a igreja. É a oração por sua nação. É a oração pelo povo de Deus na terra. Tenho 55 anos de idade, nunca em minha vida tinha visto algo parecido, não com a doença em si, mas com a forma como o inimigo tem controlado as nações e os governos, a ponto de tirar a autoridade dos presidentes e governantes das nações através de um organismo internacional, como a Organização Mundial de Saúde, que por uma determinação dela, fechou-se igreja, comércio, cidades, parou-se as fábricas, as indústrias, e hoje estamos vivendo a situação que estamos. Essa doença, ela, como todas as demais doenças, eu acredito que Deus tem as suas formas de julgar o mundo, julgar as nações, julgar as pessoas. E vejo que até que ponto a humanidade se encontra sem querer compromisso nem obediência a Deus. Deus está iniciando um processo mundial em que todas as nações são atingidas, todas as nações são alcançadas, trazendo assim um despertamento. E a oração é o meio pelo qual Deus deu à igreja a forma de você ter comunhão com Ele, de você ter comunhão uns com os outros, de você ter comunhão com a sua palavra. Então eu peço aos irmãos que entendam que hoje a arma nuclear da parte de Deus para a igreja e para os seus filhos na terra é a oração. Não uma oração qualquer, mas aquela oração que vem da alma, aquela oração que vem do Espírito. Quando o Senhor diz que Deus não resiste a um coração quebrantado, é porque é necessário que nós estejamos com a nossa vida quebrantada, uma vida de obediência, de temor ao Senhor, e que nos leva a esse quebrantamento. Deus tem a sua sabedoria, o seu conhecimento estabelecido desde a antiguidade e está registrado em sua palavra. Nós, hoje, não praticamos e não vivemos isso por puro desinteresse, desobediência. Mas se nós entendermos, quando a palavra diz em 1 João 5, 14 e 15, que se orarmos segundo a vontade do Senhor, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, nós recebemos as petições que lhe temos feito. Então, o importante aí é descobrir como nós devemos orar segundo a vontade do Senhor. E estou informando, mostrando, dizendo para os irmãos que uma das formas é com o quebrantamento. A Bíblia diz que Ele não resiste a um coração quebrantado. Ele ouve, Ele recebe a nossa oração. Assim também, a palavra do Senhor nos diz que a vontade do Senhor é esta,
que nós vivemos em novidade de vida, apliquemos a palavra de Deus na prática em nossa vida, pois somente assim o Evangelho, a palavra de Deus, se torna vida quando nós colocamos ela em prática. Se nós lermos a palavra e não a colocarmos em prática, ela é letra, e a letra mata. Mas se nós pegarmos a palavra de Deus e colocarmos na nossa boca, nas nossas vestes, no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos como prática de vida, então a palavra de Deus se torna vida. E este momento, a igreja tem que entender o seu papel, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as potestades, os principados nas regiões celestiais. Então, queridos irmãos, atentem para o estudo detalhado da palavra e, acima de tudo, a prática, pois com a prática da palavra de Deus, Deus nos ouve, Deus nos atende, Deus assim nos guia e nos orienta pelo seu Espírito, a ponto de nós, segundo a sua palavra, orarmos segundo a sua vontade e estivermos colocando ela em prática. Que o Senhor possa, através dessa pequena mensagem, trazer ao despertamento a cada um de nós da igreja, que somos pessoas importantes na oração, no juízo e na justiça, quando colocamos isto em prática. No livro de Tiago nos diz que nós oramos e oramos mal porque pedimos mal, porque oramos para os nossos deleites e nossos prazeres. Mas quando oramos para a glória de Deus, para o avivamento da igreja, o despertamento da igreja, a proteção da nossa nação, a salvação da nossa nação, então eu creio que estamos no caminho. E, acima de tudo, nos alimentarmos diariamente com a sua palavra, pois ninguém vive sem se alimentar. E o cristão, a alma e o espírito do cristão também não é diferente. Precisamos e necessitamos do alimento da palavra de Deus, aquele alimento sistemático, diário, aonde Deus fala com cada um de nós, onde Deus se utiliza da palavra para mostrar as nossas fraquezas, os nossos erros, para mostrar aquilo que nós devemos fazer e praticar no dia a dia. Por isso eu peço que cada um dos irmãos medite nesta palavra e procure aplicar a palavra de Deus como forma de vida. Em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer esta oportunidade. Amém.